Fala pessoal, bom, tô gravando esse vídeo aqui a respeito de um assunto que frequentemente vem na minha caixinha de perguntas aí e muitas vezes eu não respondo, né? Porque em um minuto ali que você vai responder, eu não conseguiria entrar na profundidade que eu acho que é devida para muitas vezes ser mal interpretado, né? Apesar de que a pessoa pode pegar alguma coisa que eu falar aqui, fazer um corte e vai ficar mal interpretado do mesmo jeito, mas aqui tem tudo que eu quero falar. Bom, primeira coisa, me ajuda aqui, inscreve no canal, dá um like aí, porque esse vídeo, né, esse conteúdo que eu tô produzindo aqui para mim é muito importante para divulgar para mais pessoas. O assunto então é legendários, né? Constantemente as pessoas perguntam se eu já fiz legendário, se eu sou legendário, o que eu acho do legendário, se, enfim, muita coisa aí. Então tô gravando aqui para se surgir a polêmica eu falo, ó, vai lá no vídeo e vê o que eu falei sobre legendários. Bom, eu não tenho. Primeira coisa, eu não tenho profundidade para falar sobre o assunto. Por quê? Porque eu não fiz. Não fiz legendário, não sou legendário, e então eu não tenho profundidade. Mas algumas coisas, né, do movimento, como eu tenho muitos amigos que fizeram, pessoas assim, incríveis que fizeram, eu posso dar algumas opiniões e ainda a gente pode dar opinião, né? E falar o que eu penso, por que eu não fiz, porque se eu vou fazer, eu não vou, então fica aqui nesse vídeo, você vai entender. Primeira coisa, né? Eu recebi vários convites já. E muitos desses convites, eles falam assim, pô, você tem que fazer, e fica uma insistência até chata, muitas vezes, para fazer isso aí, tá? Isso aí eu confesso. Poucas pessoas foram pessoas assim de boa. Ô, Léo, você já pensou em fazer legendários? Ah, cara, já não pensei não tenho vontade de fazer. Beleza. A maioria, cara, é extremamente insistente e chato nesse assunto, de falar que eu tenho que fazer. E aí eu vou falar por que eu acho que por que eu não faço, tá? Primeira coisa, eu sei que o movimento Legendários é um movimento que o cara fica lá no final de semana na montanha, sobe a montanha, tem uma transformação espiritual, pessoal, profissional, enfim. São homens, né? É sempre homem que tem que subir. E aí, o primeiro ponto dessa transformação espiritual é que eles falam que não tem nada religioso, né? Eu vejo que é um movimento de muitas pessoas que são evangélicas. Eu não sou evangélico. Eu sou um cara que sou extremamente temente a Deus, acredito demais em Deus. Tudo que eu já fiz na minha vida, né? As coisas que eu já vivenciei, o que eu fiz profissionalmente, pessoalmente, não tem como eu não acreditar em Deus. E eu sou um cara muito bem resolvido com Deus. E sempre acreditei que eu não preciso de nenhum intermediário para eu ter a minha conversa com Deus, para eu ter a minha espiritualidade. Que eu não preciso de ter essa questão intermediária. Então, o primeiro ponto é que esse ponto de ser resolvido com Deus, eu já sou resolvido. Segundo ponto que eles falam muito, que seria muito bom para mim como homem. Cara, eu sou extremamente resolvido, né, com a minha, entre aspas aí, vamos botar masculinidade, né? Eu sou um cara, eu acredito muito que o papel do homem, né, é um cara que ele tem que ser provedor, eles têm que ser o protetor da família e acredito muito na procriação, né, de ter filhos, de ser um cara presente, de ser um pai aonde acima de tudo eu ensine meus filhos a respeitar os outros, serem pessoas legais, serem pessoas bacanas para o mundo, né? Eu tenho um orgulho danado dos meus dois filhos, são pessoas boas mesmo, de valorizar muito a mulher que está ao lado, e isso aí eu faço porque eles veem a minha relação com a minha esposa, que é um cara que respeita, que ajuda, que ama ela, que enaltece ela, que acima de tudo sabe da importância que ela tem na minha vida. Nada do que eu construí até hoje eu teria construído sem ela. Ela é um pilar fundamental. Eu ainda brinco, né, que talvez a minha esposa, se ela conseguiria facilmente estar uma semana na minha vida, mas eu jamais conseguiria estar uma semana na vida dela. Tamanho é o trabalho que ela tem, a dedicação que ela tem com os filhos, com a casa, enfim, assim, não tenho, eu só, a minha família é algo muito, muito estruturado, né? É uma base construída muito na rocha. É uma pessoa que eu respeito demais, então eu não preciso de subir uma montanha para respeitar a minha esposa, para respeitar meus filhos, para entender o meu papel como homem na minha casa. Então a gente tem esse ponto do papel da família, o papel da espiritualidade e o papel de se testar. Cara, o que eu vivi, para quem não sabe, né, eu sou capitão da reserva do bombeiro, eu vivi durante 19 anos e meio, eu trabalhei dedicado ao bombeiro, e aí vem um ponto muito grande, porque às vezes eu ficava até mais tempo no bombeiro do que com a minha própria família. E eu vivi situações, gente, né? Eu tive à frente do comando das buscas e resgate aí de Brumadinho, de Mariana, fui para Moçambique, pela ONG eu fui para o Haiti, fui para a Turquia.
fiz curso de operações especializadas na área de desastre. Eu me testei de tudo que vocês imaginarem. De tudo que vocês imaginaram, eu já me testei. Todos os cursos que eu já fiz. Altura, mergulho, gente, tudo que vocês imaginarem. Acho que talvez o único curso que eu não tenha feito na vida, porque não deu tempo, foi o incêndio urbano. Mas todos os outros cursos que vocês imaginaram, já passei fome, já passei frio, já passei raiva. Eu nem entro em detalhes de alguns cursos que eu falo aqui, porque as pessoas podem interpretar de uma maneira que é contra os direitos humanos, e eu não acho isso. Eu já passei situações assim que outras pessoas traumáticas. Então eu não preciso de me testar. Eu já me testei de todas as maneiras que você imaginar, né? Eu sou um cara que sou extremamente controlado, dificilmente eu explodo. Se eu for explodir é por conta de coisas com a minha família, de desrespeitar das pessoas que não são leais, das pessoas que me prometem algumas coisas e não cumprem. Muitas vezes em relações comerciais, as coisas que me deixam mais chateado. Às vezes eu tô tendo alguma coisa e a pessoa é, desonesta, é falsa, é mentirosa, e isso aí pra mim é um absurdo. Então eu sou um cara extremamente leal com os meus valores, com as pessoas que eu trabalho. Então, assim, eu já me testei de tudo quanto é maneira. Eu não preciso de subir uma montanha para saber os meus limites. Eu não preciso de subir uma montanha para encontrar a Deus. Cara, e aí a gente vai para outro ponto. Tem pessoas que precisam. Na verdade, o homem, ele precisa disso, tá? O homem. Por que o homem precisa disso? E aí, pode ter um monte de mulher aí que fala, pô, mas você é machista e não sei o quê. Então eu vou explicar para vocês, tá? Eu vou explicar por que o homem precisa. Nós, né, você querendo ou não, cientificamente, tá? Cientificamente, o homem, desde a época das cavernas, ele é o ser ali do núcleo familiar que ele tem que ir à caça, ele tem que se desafiar, ele tem que vivenciar perigos. Então é muito comum, às vezes o cara ele tá num momento ruim da vida dele e ele precisa de entender que ele vai ter um desafio e ele vai vivenciar esse desafio, ele vai conseguir enfrentar esse desafio e se sentir importante porque ele se desafiou e ele conseguiu cumprir a tarefa. Isso está no nosso DNA, isso é científico, tá? Não, qualquer livro que você procurar de o Yuval Harari, ele fala isso no livro no Sapiens. Então, da história da humanidade, o homem ele precisa disso. Então, muitos homens desse dia, cara, infelizmente tem um bando de homem frouxo. Tem um bando de homem que não dá atenção para a esposa, que não dá atenção para a família, que não vai fazer o corre dele, né, na palavra atualmente, o corre dele para conseguir prover as coisas para a família. Tem um monte de homem banana, um bando de homem frouxo, um bando de homem fraco, que desrespeita a família, que desrespeita esses valores, e eles precisam disso. Para esses caras que precisam disso, se ele acha que ele tem que subir uma montanha para encontrar Deus, para reviver os valores, ok, eu não acho que precisa disso. Eu acho que você não precisa de subir a montanha com um bando de cara para estar lá para isso. E aí eu vejo, tá? É muito complicado você criticar o movimento, porque o movimento ele é feito de pessoas. E, infelizmente, em todos os lugares, tá, gente? Aí no bombeiro, na polícia, no judiciário, na medicina, qualquer lugar tem gente boa e tem gente ruim, qualquer lugar. É muito complicado você virar e falar o seguinte: ah, não, a instituição Corpo de Bombeiros é um bando de vagabundo porque você conheceu um bombeiro que é vagabundo. Muito complicado você virar e falar assim: os policiais militares são corruptos porque você conheceu um, dois policiais que são corruptos. A mesma coisa dos políticos. O problema é que muitas vezes algumas classes, o meio transforma essas pessoas. Eu acredito muito nesse meio. Eu acredito que o meio ele molda as pessoas que estão ali. Se a gente vê assim um descrédito na política, por exemplo, a gente vê um descrédito porque o meio está moldando pessoas que aceitam ambientes corruptíveis. Que tá tudo bem você assinar ali um projeto para que ele entre em pauta e você receber uma emenda por conta disso. Para as pessoas ali isso aí é normal, para mim isso é um absurdo. E as pessoas muitas vezes ali elas acham que isso é normal. Eu não concordo, então eu não faço parte desse meio. Então você criticar um movimento inteiro do Legendários porque você conheceu pessoas que são vagabundas é muito complicado. E aí o que eu acho? Eu, por exemplo, eu jamais pagaria aquele valor para fazer aquilo. E outras pessoas ali, aí eu vejo assim, algumas situações dos caras pregam muita coisa e deixam um monte de lixo na trilha, igual eu já vi vídeos disso acontecendo. É muito complicado você pregar quando você trata um movimento como espiritual e as pessoas ficam enchendo o seu saco de que você tem que fazer sem saber. Cara, faz o convite, o cara não quis, vai embora.
E aí você começa a confundir algo que ele é, vamos dizer assim, que ele visa o lucro. Então não dá para você falar que não é um movimento que visa o lucro, porque tem lucro, tem royalty, você tem que pagar para não sei o quê. Então, gente, é um negócio. Falar comigo que o Legendários é um negócio que é para mudar a vida das pessoas, beleza, ela pode mudar a vida das pessoas, mas é um negócio. Da mesma maneira que eu dou treinamentos de liderança que mudam a vida das pessoas, mas é um negócio, eu viso lucro com isso. Eu peguei todo o meu ensinamento, meu background que eu tenho e apliquei técnicas ali muito eficientes que funcionam para o meio corporativo e eu viso lucro e eu deixo isso claro. O problema para mim tá você travestir algumas situações, algumas informações que para contornar e obrigar. É como, cara, vira praticamente o que eu tô vendo, é como se fosse uma pirâmide. Que o cara que fez, ele tem que angariar mais 10 porque os caras têm que fazer e vira um movimento chato para um caramba. Então eu acho que, pô, eu tenho pessoas, gente, amigos fenomenais que fizeram. São caras assim que eu admiro profissionalmente, pessoalmente, em termos familiares, que eu admiro pra caramba. E eles fizeram Legendários. Agora eu vou ter que ficar idolatrando Legendários por causa dele? Não, eu admiro a pessoa, aquela pessoa. Ele é um cara muito bom. E já era um cara bom antes. Às vezes ele melhorou mais ainda com a família, porque ele precisava. Agora o cara fica me enchendo o raio do saco, que eu tenho que ir lá toda vez, porque eu tenho que fazer. Por que eu tenho que fazer, cara? Entendeu? Eu não tenho que fazer. Eu não acho que eu preciso fazer. Gente, pode ser que uma hora na minha vida eu mude meu pensamento e eu faça? Pode ser. Nós, seres humanos, nós somos mutáveis, né? A gente está em constante evolução, constante aprendizado. Algumas coisas que eu acreditava há 10 anos atrás, hoje eu não acredito. Algumas coisas que eu defendi há 10 anos atrás, hoje eu não defendo. E isso é a maravilha de nós, seres humanos, que a gente pode mudar o nosso pensamento. Então, quando as pessoas vêm falar comigo de Legendários, cara, se você acha que você tem que fazer, cara, vai lá, paga o dinheiro que você tem que pagar e faz. Só que algumas coisas, igual eu vi lá, às vezes influência, eu tô pagando 80 mil reais pra você ir, e se não mudar a sua vida, você pode ficar com 80 mil reais. Bicho, vai né, negócio, eu não sou um cara que fica falando palavrão, né, mas vai pra lá, velho. Se você precisa de fazer isso, quer dizer que não mudou nada a sua vida. E aí o que acontece é que muitos desses homens, que igual eu falei assim, que é um bando de fraco, que nunca se testou muitas vezes, eles precisam desse movimento para eles se sentirem, para eles testarem a si mesmo. Né? Tanto que muitas vezes, quando já fui para várias missões, eu levei pessoas que tiveram carreiras muito difíceis, por exemplo, como de tecnologia, e o cara dedicou 10 anos da vida dele na questão corporativa. E quando eu levei essas pessoas, né, que depois que fizeram um treinamento para uma missão real com a gente, cara, eles voltaram muito melhor. Por quê? Porque eles se testaram de uma maneira que eles nunca haviam testado. Porque é diferente de você montar uma barraquinha numa montanha, comer uma comida ali, e, cara, e você ir para uma zona de guerra que a todo momento você pode literalmente morrer, que tem prédio caindo em cima de você, pessoas passando fome, e você sobreviver àquilo. Isso é muito diferente. É muito diferente você pegar um treinamento comigo que você vai ficar acampado, que você vai passar noites com frio, com sono, com fome e ficar molhado. E você, os treinamentos que a gente faz com liderança, que a gente faz com grupos de empresas, e eles passam esse perrengue todo também, tipo assim, 2 dias, né? Às vezes 72 horas também, algum dos treinamentos que a gente tem, o Leap Comando é assim. E aí eles voltam transformados, mas eles entenderam ali conceitos chaves. Conceitos chaves de você trabalhar em equipe, conceitos chaves de você não abandonar seu companheiro para trás, conceitos chaves de que quando você erra, todo o grupo ele acaba pagando por isso, e é muito do que no meio militar eles ensinam a gente. Eles tentam mostrar pra gente esse sentimento de coletivismo, esse sentimento de espírito de corpo, esse sentimento de que se um errar, toda a operação pode ir por água abaixo. Então isso aí a gente traz em muitos treinamentos, isso também é transformador. E isso aí é voltado principalmente, igual eu falei, é uma empresa que dá o treinamento, que visa lucro, e tá tudo bem. Agora, o que me incomoda muitas vezes é você travestir esses movimentos de algo espiritual, de que algo que você tem que fazer, e a pessoa querer, vamos dizer assim, colocar um pano maravilhoso que não é. E falar que, pô, porque você é legendários, você não presta. Mesma coisa que eu falar assim, pô, ali, ó, né, aqui, ó,
que é invertido, né? Tem ali o gordo comandos. Ah, quem não fez comando não presta. Pelo amor de Deus, velho. E quem fez comando, todos os caras que fizeram comandos são caras excelentes. Cara, não tem nada a ver. Mesma coisa ali, ó, Força Nacional. Pô, quem foi FN é foda, e quem não foi não é foda. Cara, nada a ver, entendeu? Isso aí é uma balela gigantesca. E o camarada que pensa isso, ele já tá errado. Ele já não entendeu nada sobre irmandade, sobre companheirismo, sobre superar dificuldades. Ele não entendeu nada disso aí. Tem pessoas que a transformação é muito grande, tem pessoas que não são igual eu falei, é individual. São pessoas. Eu não posso julgar o movimento Legendários todo por conta disso. Mas as pessoas, elas transmitem esses valores. E tem pessoas que transmitem valores muito bacanas, tem pessoas que transmitem valores, cara, que eu tô me afastando disso. Então, no momento que eu achar, cara, pô, eu fui pouco testado na minha vida, né? Eu já fui pro país, né, o Haiti, quando eu fui para lá, considerado o país mais perigoso do mundo. Passei situações que eu nem falo aqui para minha esposa não ter um infarto. Voltei e eu me superei. E eu não fico vomitando para todo mundo isso aí, não, que as pessoas têm que ir para lá para responder um terremoto e ajudar o próximo e passar. Cara, isso não existe, entendeu? Então, quando a gente vê o movimento, a gente não pode julgar todo o movimento. Mas o movimento a gente começa a perceber, através das pessoas que falam sobre o movimento, o que realmente aquilo é. Então, assim, eu acredito muito que é válido. É válido você se testar, é válido você passar fome, frio. Eu acho que é muito importante. E não só para o homem, para a mulher que ela quer se testar também, entendeu? Então eu acho que isso é válido. Eu só não acho que isso é válido como um valor moral de que você separa, né? Ali, ó, se você fez isso é porque você é muito bom, se você não fez, você não presta. Cara, me desculpe, entendeu? Então, assim, eu não fiz, não pretendo fazer, não acho que se eu deixar de fazer, eu vou ser, pô, vou melhorar. Talvez eu melhore como pai, como marido, mas eu acredito que meu núcleo familiar, acho que a gente tá muito bem, obrigado. E eu já vi várias outras pessoas que fizeram e pô, você olha a família da pessoa é desestruturada. Né? Eu sou um cara que, apesar de estar muitas vezes na rede social, eu sou um cara muito reservado em relação à minha família, às coisas que eu vivo, ao que a gente vivencia. Eu protejo muito a minha família porque eu acho que é o meu bem maior, é o que de mais precioso que eu construí. E não há, e eu acredito que, né, eu tenho um livro que ou lancei quando você está vendo esse vídeo, ou que eu vou lançar, se for que você está vendo agora, que ele fala muito isso, sobre a importância de você ter uma irmandade. Como que os movimentos que têm irmandade, como as empresas que conseguem construir esse sentimento de irmandade, elas prosperam muito mais. Né? A gente vê isso em várias coisas. Pô, eu faço parte do clube do Harley Davidson, eu faço parte de um clube de motos. A gente vê isso constantemente. É muito importante você ter esse sentimento. E muitas vezes é isso aí. Quando a gente está, por exemplo, em operações especiais, a gente tem no nosso grupo de operações especiais, e isso aí fortalece muitos laços. E isso é super importante. E família é isso. E eu não tô falando assim, pô, tem que ser igual a minha família. Cara, é você ter um núcleo de pessoas que te apoiam, de pessoas que pensam igual a você, e também saber ouvir pessoas que pensam diferente de você. Porque a grande beleza de você crescer é você conseguir enxergar e você ouvir pessoas que pensam totalmente diferente de você e entender que para ela aquilo ali tá bem, entendeu? E tá tudo bem e ela pensar daquele jeito, né? E a gente vê que isso aí é algo que a gente está perdendo hoje em dia. O que a gente não pode é querer impor uma doutrina porque você achar que a sua visão de mundo é a visão a certa. Às vezes a sua visão de mundo é certa para você, para sua família. Eu falo muito isso aqui com os meus filhos. Olha, na nossa família é assim que funciona. Na família de fulano de tal, se ele quer fazer diferente, gente, ele vai fazer diferente. Mas na nossa família, no nosso núcleo, na nossa irmandade, é assim que vai funcionar. E aí, quando eles construírem a família deles, meus filhos crescerem, casarem, tiverem filhos, eles vão pegar tudo que eles aprenderam, que eles vivenciaram, e eles vão ver o que foi bom e o que foi ruim. E eles vão fazer, e eles vão prosperar da maneira que o núcleo familiar, que é a irmandade deles, vai acreditar. Então, para todo mundo que fica me mandando mensagem de legendários, essa é a minha opinião. Eu acho que é um movimento que, para o homem, é muito importante. Eu acho que a gente está vivendo uma geração de fraco, de um bando de gente fraca, de um bando de homem fraco, de um bando de homem que não se arrisca fisicamente, moralmente, em prol de várias questões, em prol de defender alguns valores.
E isso aí, para essas pessoas, é importante. E algumas pessoas construíram isso de outras maneiras. Eu fui um deles que construí através de outras situações que eu vivenciei ao longo da minha vida. Beleza? Então acho que é um vídeo maior, um pouquinho, né? Tá com mais tempo. Então eu não conseguiria resumir isso em 1 minuto e pouquinho. Mas é um vídeo que eu acredito que é muito importante para as pessoas entenderem que o que eu penso sobre o movimento. Que em 1 minuto ali nas redes sociais eu não conseguiria. Beleza? Então, pessoal, se você gostou desse conteúdo, dá um like, manda aí, né, para causar polêmica, às vezes um corte meu aí, mas essa aqui é o que eu penso sobre Legendários. Grande abraço, pessoal.